A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs. Hoje, dia 7 de fevereiro, iniciamos agora a Escola Bíblica Dominical. Louvamos ao Senhor por essa rica oportunidade, por estarmos juntos, buscando a sua palavra, buscando a presença do Senhor, buscando crescer na graça e no conhecimento de Deus. Oremos, irmãos. Querido Deus, amado Pai, na Tua presença te louvamos, te bendizemos, te adoramos, te agradecemos, Senhor, por essa rica oportunidade, porque estarmos aqui em Escola Bíblica Dominical, diante da Tua palavra, é de fato uma grande bênção, uma grande dádiva do Senhor. Pai amado, toma primazia, Senhor, deste momento, usa-me como Tu quiseres. Abra nossa mente, o nosso coração, toca em cada vida, em cada família, que Teu Espírito esteja presente entre nós, de forma que venhamos, ó Deus, a sairmos melhores dessa aula, Senhor, entendendo os Seus propósitos e a Sua vontade para cada um de nós, Senhor. Toma-nos em Tuas mãos, Senhor, vá adiante de tudo, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje estaremos estudando a lição número 5, Fruto do Espírito, o Eu Crucificado. Antes de fazermos a leitura bíblica, louvemos ao Senhor com o hino da harpa cristã número 315, Ó Amor Bendito. Amor bendito.
nós damos a Deus porque hoje vivemos nesse amor. Fomos envolvidos pelo amor de Cristo, esse amor sem fim. Queridos irmãos, convido a vocês a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 a 26. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Que texto maravilhoso, glorioso da palavra do Senhor. Fiz a leitura na tradução NVT. Você pode comparar essa tradução com a tradução da sua revista ou então de sua Bíblia. Preferi fazê-la na tradução no NVT, mediante a facilidade de compreensão de algumas palavras. E a gente percebe aqui Paulo instruindo um complexo de igrejas, as igrejas da Galácia, a viver segundo o Espírito. Na aula passada, estivemos estudando os dons espirituais. Coisa maravilhosa. Se você ainda não assistiu essa aula, ela está em nosso canal. E essa aula, que foi dada no domingo passado, ela é extremamente importante também para entendermos a aula de hoje. Se os dons são sinais poderosos para evangelizar e para edificar a igreja, o fruto, então, seria o testemunho poderoso do cristão de uma natureza purificada em meio a uma geração corrompida. Então, nós vivemos o mundo, uma geração corrompida pelo pecado, e nós, como cristãos, tendo que dar um bom testemunho. E esse bom testemunho, um reflexo desse bom testemunho é a manifestação do fruto do Espírito. O fruto do Espírito, então, é exatamente o testemunho de um eu crucificado, das minhas paixões crucificadas. Eu crucifico em mim, eu tiro de mim, eu arranco de mim, eu permito que o Espírito Santo tire de mim tudo aquilo que não provém de Deus. Tudo aquilo que não agrada a Deus. Então, o meu eu é crucificado, a minha vontade, os meus desejos. Mas
em Cristo. Eu só consigo fazer tudo isso em Cristo. Se eu estou em Cristo, eu permito que o Espírito Santo promova em mim mudanças importantes para que o fruto do Espírito seja gerado em minha vida. O contexto das igrejas da Galácia permite que Paulo escreva essa carta a fim de alertá-los para algo que estava acontecendo. As igrejas da Galácia, elas estavam vivendo um conflito muito grande na área espiritual, porque Paulo havia passado por essas igrejas, criado essas igrejas e continuado a sua viagem. Continuou a sua viagem missionária. E nesse continuar, após a saída de Paulo, surgiram ali nessas igrejas cristãos judaizantes que estavam ensinando algo contrário àquilo que Paulo já havia pregado. Eles ensinavam que o cumprimento da lei era necessário para a santificação, enquanto que o apóstolo afirmava que somente através da ação do Espírito Santo é que nós somos capazes de ser guiados e controlados. Pois ele transforma o nosso coração, ele transforma o nosso ser e nos conduz a agir de uma forma que a gente agrade ao Senhor, cumprindo então todos os preceitos. Então, o que faz o homem cumprir os preceitos é a ação do Espírito Santo em nós, e não nós mesmos sendo capazes de fazer alguma coisa para ser salvo ou santificado. Então, o homem por si só, ele não se salva, ele não cumpre a lei, mas andando em espírito, vencemos as obras da carne, nos tornamos virtuosos, pois no espírito nós vivemos e frutificamos. E é exatamente sobre o fruto do Espírito na vida do cristão, a diferença entre o fruto e os dons e o Espírito que se opõe à carne, que trataremos nessa lição. Tópico 1. O fruto do Espírito na vida do cristão. Então, os judaizantes, eles pregavam exatamente o oposto de Paulo. Eles anunciavam que as práticas da guarda do sábado, circuncisão e também outros rituais eram importantes para a salvação dos gálatas. Ou seja, a doutrina da salvação por meio das obras humanas. O homem executando algumas ações e essas ações promovendo então a salvação humana. E Paulo já havia passado pelas igrejas da Galácia e já havia anunciado que a salvação era por meio da fé em Cristo, que a salvação por meio da fé em Cristo produzia neles um viver no Espírito, e o viver no Espírito tiraria da vida deles toda a ação maligna, toda a ação da carne, e eles passariam a frutificar, eles passariam a viver, a testemunhar o fruto do Espírito. Paulo então afirma que eles estavam seguindo um caminho diferente. Paulo já no início da carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículos 6 e 8, diz: Admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo o anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes das que nós lhes anunciamos. Então, Paulo estava preocupado com os Gálatas,
porque eles estavam recebendo instruções diferentes daquelas que trariam a salvação a eles. Paulo apresenta então um modo de viver sob o domínio do Espírito, ou seja, liberto da lei do mundo, sendo o fruto do Espírito, a expressão do agir do Espírito na vida do cristão. Então, aquele que tivesse, as virtudes, ou seja, a manifestação do Espírito em si, seria aquele que realmente estava buscando viver segundo o Espírito. A presença das virtudes geradas pelo Espírito na vida cristã é, então, o resultado natural de um processo de amadurecimento e crescimento espiritual. Paulo tem em Gálatas 5:22 apresenta 9 virtudes do fruto, uma forma singular que muitos teólogos entendem como a produção da unidade do caráter de Cristo em nós. Diferente dos dons que se encontram no plural, Paulo apresenta a palavra, a expressão fruto no singular. Então percebemos aqui que há uma necessidade de Paulo de mostrar que é um fruto só. E esse fruto é manifesto na vida do cristão quando ele vive uma vida com Deus. E essa singularidade mostra exatamente para muitos teólogos essa unidade do caráter de Cristo em nós. Então, as características que vemos em Cristo, ou seja, todas elas precisam estar no caráter do cristão. Então, Cristo produz em nós um fruto. É através da ação do Senhor em nós que esse fruto é produzido. Na linguagem paulina, andar no Espírito significa vencer os desejos e impulsos carnais. Indica uma vida correta, indica humildade, indica submissão, indica santidade. Ou seja, à medida que andamos na presença do Espírito de Deus, o nosso eu ele vai sendo crucificado e nós passamos a viver uma vida correta aos olhos de Deus, nos inclinando em humildade diante do Senhor. Vivemos uma vida submissa ao Senhor, vivemos uma vida de constante processo de santificação. E tem vários versículos na Bíblia que principalmente Paulo, nos instrui a uma vida que agrada ao Senhor. Façamos essas leituras. Colossenses 1:10 nos diz: então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Aleluia. 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 5. Finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos em nome do Senhor Jesus que vivam para agradar a Deus, conforme lhes instruímos. Vocês já vivem desse modo e os incentivamos a fazê-lo ainda mais, pois se lembram das instruções que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais, como os gentios que não conhecem a Deus. Então percebemos que mais uma passagem onde Paulo fala à igreja de Tessalônica a viver de uma vida que agrada ao Senhor. Efésios 5, de 2 a 5 nos diz: vivam em amor, segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas, as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral,
impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Cristo e de Deus. Mais uma passagem, Paulo instruindo a igreja de Cristo a viver segundo o padrão do reino dos céus e não segundo o mundo. Colossenses 2, de 6 a 8 nos diz: E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Vemos aqui mais uma vez Paulo falando acerca de o homem de Deus precisa ter cuidado, né? Com invenções enganosas, com filosofias vazias, com palavras que não provêm do céu. Precisamos ter raízes profundas no Senhor. Paulo fala, é assim que a gente deve edificar a nossa vida. Então, esses textos, irmãos, nos ajudam a compreender o modo de vida que Deus quer que vivamos, aonde o nosso eu precisa ser crucificado e o fruto do Espírito germinado. 1 Pedro 1, de 15 a 17, o apóstolo Pedro nos diz: Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: Sejam santos, porque eu sou santo. Lembre-se de que o Pai Celestial, a quem vocês oram, não mostra favorecimento. Ele os julgará de acordo com suas ações. Por isso, vivam com temor durante seu tempo como residentes na terra. Nós precisamos ser sábios em todo momento em que vivemos. Nós precisamos ser sábios buscando ser santos, porque sabemos que o Senhor, Ele vai nos julgar segundo as nossas ações. E a sabedoria em Deus promove que vivamos uma vida segundo a sua vontade. Então, queridos, que possamos viver no Espírito, porque nós somos salvos e não para sermos salvos. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 2. Diferença e relação entre o fruto e os dons do Espírito. Tanto os dons como o fruto do Espírito possuem a mesma origem e ambos glorificam a Deus. Ou seja, todos dois, tanto os dons como o fruto, provêm do Espírito Santo em nós. Mas são distintos, não são coisas semelhantes. Por exemplo, o amor ele não é um dom. Paulo já no iniciozinho da carta aos Coríntios, no capítulo 14, na primeira carta, ele diz que o amor seja seu maior objetivo. E é um capítulo que ele dedica a falar dos dons. Mas logo no início ele fala que o objetivo do cristão, o objetivo da igreja de Cristo precisa ser o amor. Por quê? Porque é dessa maneira que Paulo enxerga que os dons eles são necessários para a edificação da igreja, mas se os dons existirem sem amor, nada vale. Então, Paulo ele introduz a respeito dos dons que devem ser desejados pelos cristãos que formam a igreja, o corpo de Cristo. Relembrando que os dons espirituais são capacitações especiais, nós vimos na lição passada, concedidas pelo Espírito de Deus ao cristão. Para quê? Para servir, para adorar a Deus, para adorar o Senhor e adorar enquanto igreja de Cristo estiver aqui na terra. Agora, o fruto
ele revela o caráter de Cristo em nós. E como é que o mundo e todos aqueles que nos cercam entendem que o nosso caráter está sendo moldado pelo caráter de Cristo? Quando manifestamos o fruto, quando manifestamos amor, quando manifestamos alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, o fruto do Espírito no cristão não é uma nova lei, mas é a forma como o Espírito Santo se expressa na nossa vida. E a gente passa a dar bom testemunho. Por quê? Porque o nosso eu foi crucificado e o fruto do Espírito foi gerado em nós. A primeira virtude que o fruto do Espírito promove em nós é o amor. E as demais virtudes citadas são exatamente reflexo desse amor. Assim, os dons sem amor não são nada. E Paulo nos diz isso em 1 Coríntios 13, de 1 a 3. Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo o que tenho aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. Então a gente percebe aqui que as ações promovidas pelo ser humano, qualquer coisa que eu venha fazer, ou dizer, ou manifestar sem amor, nada vale diante de Deus. Então nós percebemos aqui, através dessa leitura, que os dons eles são passageiros, são necessários para a edificação da igreja aqui na terra, mas são passageiros. Mas o amor não, o amor ele é eterno. Aleluia, glórias a Deus. Os dons espirituais eles devem ser buscados e não ignorados. Assim como para construir um edifício, uma edificação, é necessário um andaime, assim a igreja também, para ser edificada, ela precisa dos dons espirituais. Para quê? Para combater as trevas, para tornar a igreja forte, uma igreja preparada. E os dons espirituais, eles fortalecem os cristãos, enquanto que o fruto promove exatamente o quê? O testemunho da graça de Deus em nós. Aqui consta uma tabela, onde coloco as 9 virtudes citadas em Gálatas 5:22, e essa lista de virtudes começa pelo amor. Esse amor, essa palavra amor, ela tem 4 conotações, no grego, e a primeira, eros, ela não aparece nas escrituras, mas estorgos aparece, filia e agape. E amor é a maior das virtudes, pois Deus é amor. A alegria é como se fosse uma linguagem de celebração, expressa regozijo do cristão, mesmo em situações difíceis, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então percebemos que tudo vem dele, nada é promovido por nós mesmos. A paz é um estado de completude, Está acima do que o dinheiro, do que os bens podem promover. Muitos acham que o dinheiro e bens, fartura, promove paz. Mas essa paz que é promovida em nós com uma virtude do Espírito Santo, ela extrapola o entendimento humano. Ela não é a paz que o mundo fala que vem através de uma vida financeira estabilizada. Não. Ela extrapola o nosso entendimento, e quando estamos em meio às guerras, há paz em nossos corações. Quando estamos em situações difíceis da vida, há paz em nosso coração.
Então é uma paz que o mundo não entende. É uma paz que é promovida pelo Deus da paz. Longanimidade é o estado sereno de suportar os açoites que a vida promove na gente, às vezes provocado por pessoas ou por coisas. Essa longanimidade, ela promove ânimo, um longo ânimo e a ausência de estresse, né, diante dos conflitos e da ação do mal nas nossas vidas. Nós somos bombardeados todos os dias, nós estamos vivendo dias difíceis, mas o Espírito Santo de Deus promove em nós esse ânimo longo, essa ausência de estresse. Outra virtude é a benignidade, que é a misericórdia sobre os que não merecem. Nós, por nós mesmos, né, como seres humanos inclinados ao pecado, muitas vezes não temos misericórdia dos maus. Mas o Senhor está dizendo para nós que nós precisamos ter misericórdia sobre aqueles que não merecem o nosso amor, que não merecem a nossa atenção. Nós precisamos ser misericordiosos. É a forma como nós devemos proceder com todos aqueles que estão ao nosso redor, sejam as pessoas mais próximas ou não. Nós precisamos ser benignos. Outra virtude é a bondade. Deus é bom em si mesmo. E nós só somos pessoas boas quando Deus age em nós. Então, quando aceitamos a Jesus, o Espírito Santo de Deus entra em nosso ser, ele começa a trabalhar em nós o nosso eu, retirando de nós tudo aquilo que não provém do Senhor e nos tornando pessoas boas, porque Deus é bom, o Espírito Santo é bom. E quando ele age em nós, ele começa a mudar tudo aquilo que está errado. Então nós não somos bons por nós mesmos, nos tornamos pessoas boas pela ação de Deus em nós. A fidelidade, ela está muito relacionada à fé. Ela é a garantia do cumprimento das promessas àquele que permanece crendo. Ou seja, quando o Espírito Santo de Deus está em nós, nós temos uma fé constante. Nós permanecemos crendo nas promessas de Deus. Então, nós somos fiéis a tudo aquilo que Deus fala através das suas escrituras, fala através das pregações, dos cultos, fala através da sua palavra, através de outra pessoa, através de louvores. Então, assim, a nossa fé, ela vai sendo ampliada, ela vai sendo alimentada pelo ouvir a palavra de Deus. E por isso permanecemos fiéis, né, às promessas do Senhor. Outra virtude é a mansidão, que é exatamente a amabilidade, a brandura, a submissão à vontade do Senhor. Muitas pessoas acham que a mansidão torna a pessoa parada, torna a pessoa sem ação, torna a pessoa indigna de agir, porque ela é uma pessoa mansa. Não, a mansidão, dentro do contexto do fruto do Espírito, é exatamente essa amabilidade, essa brandura, essa disponibilidade de se inclinar à vontade de Deus na nossa vida. E muitas vezes Deus quer algo para nós que não é aquilo que nós desejamos. E nós precisamos ser mansos, ser submissos a essa vontade. Ou seja, não reclamarmos, não murmurarmos, não abrirmos a nossa boca nem a nossa mente para pensamentos contrários à vontade de Deus. Precisamos ser mansos. E a mansidão é algo que agrada o coração do Senhor. E por último, o domínio próprio, né, que é o autocontrole, a autodisciplina em todas as áreas da nossa vida. Paulo fala acerca das obras da carne e uma das virtudes do Espírito promovida em nós, que é o domínio próprio, é exatamente ter o Espírito controlado pelo Espírito Santo.
Ou seja, aquele que tem domínio próprio vence as obras da carne. Por quê? Porque ele tem o domínio do seu ser nas mãos do Espírito Santo de Deus. Que possamos todos os dias da nossa vida, irmãos, buscar, querer viver no Espírito. Buscar tirar de nós tudo o que desagrada ao Senhor. Viver segundo a vontade do Senhor. Viver dominado pelo Espírito Santo de Deus promove em nós uma qualidade de vida espiritual absurda. Porque quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais Ele se aproxima de nós. Mais Ele nos enche e nós vamos nos diminuindo de nós mesmos. A nossa personalidade, o nosso ego, as nossas vontades vão sendo submissas à ação do Espírito Santo de Deus. A ponto das pessoas olharem para as nossas reações e não imaginarem que estão diante da mesma pessoa. Porque, de fato, quando nos convertemos ao Senhor, nós começamos a andar na contramão do mundo. Quando nos convertemos ao Senhor, entregamos a nossa vida a Ele, o Espírito Santo de Deus domina o nosso ser, preenche o nosso ser, frutifica no nosso ser. E essas virtudes vindas do Espírito, diretos de Deus, Deus concedendo a nós, nos tornam pessoas muito melhores, pessoas transformadas para a glória do Senhor. Tópico 3. O Espírito se opõe à carne. A palavra grega para carne, sarx, tem muitos significados no Novo Testamento. Ela aparece como fraqueza física, como toda a criação, como corpo, também com significado ser humano, pecado, ou então significando os desejos pecaminosos. Então, o que vai determinar verdadeiramente o significado vai ser o contexto. Paulo, em Gálatas 19, 21, no texto que lemos, apresenta as obras da carne, ou seja, ações promovidas por aqueles que não andam segundo o Espírito, mas segundo a carne, segundo a sua própria vontade, o seu próprio desejo. Assim, os que estão em Cristo crucificam a carne que se apresenta através de paixões e desejos. A morte do eu precisa ocorrer diariamente. E Paulo está falando aos Gálatas que a liberdade cristã precisa ser guiada pela ética cristã e moldada pelo amor. Então, muitas vezes as pessoas confundem, a expressão, a palavra liberdade. Deus nos torna livres, libertos do pecado, mas para viver uma vida segundo a ética cristã. Paulo apresenta, então, 15 vícios promovidos pela carne e ele chama de obras. Ou seja, são ações, são obras que a carne, ou seja, os nossos desejos carnais, promovem na nossa vida. Vale lembrar que é uma lista representativa. Paulo coloca aqui 15 vícios ou 15 obras da carne, e elas se apresentam de uma forma dividida, muito clara. A primeira divisão são os pecados de licenciosidade, ou seja, os desejos da carne, que ele apresenta como imoralidade sexual, impureza e lascívia. Algumas traduções trazem prostituição, e nós precisamos ver essa palavra num sentido maior, ou seja, pode ser adultério, pode ser fornicação, pode ser qualquer tipo de imoralidade sexual. A palavra utilizada aí, quando nas nossas traduções aparece prostituição, é nesse sentido, de qualquer imoralidade sexual. Depois ele apresenta os pecados de ordem religiosa,
né, que ele fala acerca da idolatria e da feitiçaria. Algumas traduções traz magia. E, por último, os pecados de ordem social, ou seja, de relacionamento, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdia, divisões, facções, invejas, bebedices e glutonaria. Então, o contexto dos Gálatas levou Paulo à instrução sobre viver na carne ou viver no espírito. Então, algo estava acontecendo nas igrejas na Galácia para Paulo falar: vivam segundo o Espírito e não segundo as obras da carne. Porque eles estavam entendendo exatamente que essa liberdade cristã poderia promover dentro deles algum conflito interno. Ou seja, aquele que tem uma vida redimida pela fé em Cristo, não anda segundo a lei, mas anda segundo o Espírito. Então, não há uma imposição ou um legalismo. O que há, verdadeiramente, é uma decisão. Paulo está falando claramente, olha, a carne vai promover em vocês, vai promover na igreja de Cristo, esse tipo de ação. Agora, o fruto do Espírito promove testemunho. Então, o que vocês vão decidir? Vocês precisam decidir viver no Espírito. É exatamente isso que Paulo está falando. E é o Espírito Santo que habita em nós que promove essas virtudes. E contra essas virtudes não há nenhuma lei. Se desejamos que o fruto do Espírito se desenvolva em nossa vida, nós precisamos viver uma vida de comunhão pessoal com o Senhor. E Paulo está falando exatamente sobre isso. Conforme nós vamos andando no Espírito, o Espírito vai promovendo em nós essas virtudes. Façam isso, ao invés de viver no legalismo. Cabe a nós uma avaliação, então. Estamos vivendo segundo as obras da carne ou desenvolvendo o fruto do Espírito em nossas vidas? Como que nós temos vivido? Como Igreja de Cristo aqui na Terra, nós temos que buscar os dons espirituais e dar bom testemunho. Esse testemunho precisa ser exatamente a evidência do fruto do Espírito em nós. O autor dessa lição, ele diz: se a mente é carnal, o comportamento será carnal, resultando em morte. Porque todas as obras da carne resultam em morte, são pecados, e pecado nos leva à morte. Mas se a mente é espiritual, o comportamento será espiritual, resultando vida e paz. Então, o que o pastor Ezequiel Soares está querendo dizer aqui? Nós, enquanto servos do Senhor, filhos de Deus, nós precisamos ter uma mente espiritual. Porque tudo começa na mente, irmãos. O que promove ações, aquele que já está na execução, é porque já passou por uma mente, por uma ação na mente. Então, nós precisamos ter o quê? A mente de Cristo. Nós não podemos ter a mente segundo o mundo, uma mente mundana. A nossa mente precisa estar voltada para aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos estar conectados com o Senhor. E assim a nossa mente começa a ser espiritual. Por quê? Porque nós estamos buscando as coisas espirituais. Termina essa lição concluindo uma passagem de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 15 a 17, que nos diz: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveite ao máximo
todas as oportunidades nestes dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Glórias a Deus por essa lição, glórias a Deus por esse momento onde pudemos estar juntos em escola bíblica dominical. Glórias a Deus pela sua palavra que nos molda, que nos corrige, que rasga as nossas entranhas e tira tudo que não presta. Glórias a Deus pela palavra que direciona, que pavimenta o nosso caminhar, que nos ajuda a entender o certo e o errado, que nos ajuda a fazer aquilo que é correto aos olhos do Senhor. E que possamos, irmãos, viver exatamente como essa passagem está falando. Cuidadosos em nosso modo de vida. Nós precisamos viver segundo o Espírito. Nós não podemos viver como pessoas insensatas, imprudentes. Nós precisamos buscar a sabedoria do Senhor. Precisamos ser homens e mulheres sábios, aproveitando ao máximo todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado. E nesses dias maus, nós temos vivido dias difíceis, mas Ele continua sendo um Deus zeloso, amoroso, abençoador. Não ajam de forma impensada. O cristão não vive uma vida abrupta. Nada se faz sem pensar. Precisamos viver uma vida de oração, colocando diante do Senhor todos os nossos desejos e vontades e compreendendo sempre a vontade do nosso Deus. Porque a vontade dele, ela é soberana. E a soberania do Senhor está acima do querer humano. Que Deus possa continuar falando aos nossos corações, que Deus possa trabalhar no nosso interior, promovendo em nós essas virtudes diariamente, crucificando nosso eu diariamente, e que vivamos uma vida plena, uma vida saudável, uma vida de qualidade diante do nosso Deus. Que Deus abençoe a todos no nome santo do Senhor Jesus. Queridos, chegamos então ao fim de mais uma lição. Que Deus possa ter falado ao seu coração, assim como falou ao meu. Que possamos viver no Espírito, andar no Espírito, testemunhando ao Senhor através do fruto do Espírito Santo de Deus. Oremos. Querido Deus, amado Pai, te rendemos graças e louvores por essa maravilhosa oportunidade de estarmos diante da Tua Palavra. Obrigado pelos seus ensinos, obrigada, Senhor, porque sabemos que o Senhor fala, o Senhor corrige, o Senhor instrui e que cabe a cada um de nós querer ou não viver contigo. Que o teu povo que ouviu esta lição, esta palavra, possa ter tomado a decisão de crucificar o eu, a começar por mim, todos os dias. Que venhamos a frutificar para o reino dos céus, que venhamos a testemunhar através do fruto do Espírito e a frutificar muitos frutos, dando muitos frutos para a glória de Deus. Pai de amor, Pai querido, continua com a tua igreja, continua com a nossa DI, abençoa, direciona, fortalece a vida de cada irmão, cada família, da criança ao idoso, que venhamos a ser um povo forte marchando sobre essa terra com ousadia, cheios da presença do teu Espírito. Que haja um crescer espiritual, que haja um mover espiritual, que haja um renovo na vida de cada um de nós, Senhor. Vem, Senhor, sobre as nossas vidas, preenche todo o nosso ser, nos impulsiona, Senhor, a criar raízes profundas, Senhor, no relacionamento contigo, meu Deus.
Fortalece o teu povo, fortalece a tua igreja, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Te pedimos também pelos enfermos, Senhor, pelos adoecidos, Senhor, pelos internados, meu Deus. Ó, Senhor, visita as UTIs, visita os hospitais, visita as casas dos meus irmãos, aquele que está precisando nesse momento de uma cura, Senhor, de um toque seu, Senhor, de uma mudança, Senhor, no seu corpo físico, que o Senhor possa agir, Senhor, com poder, Senhor, porque sabemos que aquilo que o homem não faz, o Senhor faz. O Senhor é Deus de promessa, o Senhor é Deus de impossíveis, o Senhor é Deus de maravilhas, de milagres, e nós cremos no seu poder, Senhor. Pai, por isso, Senhor, concede-nos, Senhor, um continuar de domingo maravilhoso na tua presença. Enche-nos, Senhor, cada vez mais do teu Espírito, Senhor. Nos dê um dia maravilhoso contigo, uma semana de notícias boas, Senhor. Ó Deus amado, para que o seu nome seja engrandecido e louvado. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe a todos e recebam um grande beijo meu e de toda a minha família. Fiquem na paz do Senhor.